Bom dia, eu me chamo Rubens e falarei com vocês o porquê de a igreja serem tão divididas, né? Bom, geralmente quem já foi evangelizar, acredito que com certeza já teve que responder essa pergunta, né? É uma pergunta muito ocorrente, né? Que acontece em evangelismos. A mim mesmo já perguntaram diversas vezes: rapaz, eu fico olhando e não sei o porquê que a igreja de Cristo ela consegue ser tão dividida, né? Geralmente as pessoas têm essa confusão, tem essa dúvida, né, sobre a divisão da igreja, né? Mas a divisão, a gente tem que sempre lembrar que ela acontece em denominações e não na igreja de Cristo especificamente, né? A igreja de Cristo, ela é indivisível e somente Cristo sabe quem são estas pessoas, né? Enquanto que as denominações não, as denominações são batistas, presbiterianos, congregacionais, dentre outros, mas a gente sabe que é isso que se divide, não a igreja de Cristo, né? Muita gente não entende porque há essa divisão, porque não tem essa noção de que é aí as denominações, ou seja, há nas denominações muita gente que às vezes nem cristão é, né? Como por exemplo a parábola do joio e do trigo. Às vezes sim é cristão, mas que pensa diferente e não tem problema pensar diferente em questões secundárias, né? Como por exemplo o batismo, né? A gente sabe que a linha batista é que o batismo seja por imersão, ou seja, as pessoas são colocadas totalmente, né, sob as águas, enquanto que na presbiteriana, por exemplo, é por aspersão, apenas um pouco de água é jogada na pessoa. Isso não tem problema, sabe? A discordância das igrejas em pontos de vista secundários como esse não tem problema. O que se há problemático, digamos assim, é quando a igreja se divide numa doutrina fundamental da fé cristã, como por exemplo o fato da encarnação de Cristo, né? Como algumas igrejas que se denominam cristãs, né, não entendem que Cristo veio em carne, né? O exemplo é dos Testemunhos de Jeová, que hoje se denominam cristãos, né? Mas isso para nós cristãos, para os batistas, até para os católicos, até para os presbiterianos, é um dogma. Todos nós acreditamos que Cristo veio sim encarnado. Então, a gente não concorda com os testemunhos de Jeová nesse ponto. E há essa divisão, por exemplo, como os testemunhos de Jeová, assim como por exemplo, a divisão entre presbiterianos e batistas, é algo geralmente com doutrinas secundárias. No caso dos testemunhos de Jeová, uma doutrina primária, né? E aí a gente pode encaixar como heresia. Claro, eu respeito totalmente os testemunhos de Jeová, né? Apenas não concordo com o posicionamento teológico deles. Mas você percebe que há divisões, e as divisões geralmente são em pontos secundários, mas também em pontos primários, como esse dos testemunhos de Jeová. Mas o que nós devemos sempre entender é que a igreja, ela não é dividida no seu sentido primordial, ela é dividida no seu sentido secundário, sabe? As igrejas são divididas através das denominações por fatores históricos, sociais, culturais, e que quando não pecaminosos não há problema nenhum nisso. Não há problema em existir batistas, não há problema em existir presbiterianos, assim como não há problema em existir vascaínos, santistas, flamenguistas, assim como não há problema em existir pessoas que gostem de rock ou pessoas que gostem de forró. É normal que a humanidade ela pense diferente por diversos fatores externos e às vezes internos, mas o que devemos sempre compreender é o que é que nos divide, né? E por que que divide. E partindo desse ponto, a gente sim possa continuar a comungar com Cristo, continuar a comungar com nossos irmãos. Mas as divisões secundárias na igreja, elas não são erradas.